As taxas de feminicídio no Brasil estão cada vez mais altas e mais assustadoras. Mas se engana quem pensa que isso é coisa de agora. Gente, infelizmente, isso sempre existiu, só que de repente as pessoas e as autoridades não olhavam com a necessidade e com a seriedade que esse tema necessita. Para vocês terem uma ideia, em meados dos anos 70 e os anos 80, nós tivemos aí um excelente artista, estou falando da parte artística, tá? Não da parte humana, chamado Lidomar Castilho. O Lidomar Castilho ele ficou famoso ali por cantar boleros entre os anos 70 e anos 80, e hoje ele é conhecido como cantor de música brega. A abertura dos Normais, para quem conhece aí, o Você é Doida Demais, que parece extremamente engraçadinha, ou os Nós Somos Dois Sem Vergonhas, são músicas aí que fizeram, aliás, muita fama e fazem até hoje. Pra quem não me conhece, eu sou a Rita, do canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Aqui a gente fala sobre crimes reais, mistérios e volta e meia a gente dá uma variada nos assuntos, dando vídeo todos os dias. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, me acompanhar aí nas redes vizinhas para você não perder nenhuma novidade. Mas sem mais delongas, vamos para a história. Pois bem, Lidomar Castilho não tem como negar o talento do cara, tá? O cara que vendeu quase 800 mil cópias na década de 70 era um cara relativamente talentoso, vamos combinar. Quando o estilo musical dele, o bolero e a chamada música brega, estourou no Brasil. Porém, sabemos bem que o talento não faz o caráter da pessoa. E o Lidomar, ele era uma pessoa que ele tinha alguns problemas também com umas coisinhas ilícitas, mas até aí a gente para pensar, qual artista que não teve? É muito raro. Ele era casado com a Eliane Gramont, tá? Que também era uma cantora. Dentro do relacionamento dos dois, ele não se demonstrava como um marido muito carinhoso. E era aquele típico, olha, eu tô cuidando de você, tá? É ciúme, mas é amor. E na verdade, gente, corra para as montanhas quando alguém falar isso para você. E o Lidomar é uma prova viva disso. Claro que ninguém conhece aí uma pessoa que vai chegar te dando porrada e você vai casar com ela. As músicas do Lidomar eram muito românticas, muito, às vezes até sátiras. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar, ou você é doida demais. Você é doida demais, né? Agora me deu aqui uma ficha que a mulher é sempre doida. Mas deixa eu parar de devanear. E o que acontece? A Eliane, por incrível que pareça, gente, a Eliane também era uma cantora aí da mesma época de 70 e 80. Ela só ficou, se eu não me engano, um contrato com a gravadora Odeon, que eu acho que a Odeon hoje nem existe mais, se eu não me engano, tá? É como se o simples fato dela ser esposa de Lidomar Castilho, em primeiro lugar, tivesse apagado todo o talento dela. Porque ela era, sim, uma excelente cantora, e você encontra pouquíssimos, como falaria o Chavinho, né? Vídeos dela, ou mesmo só áudios dela cantando, sendo que ela não compunha as próprias músicas toda hora. Tem algumas composições dela, mas ela era uma excelente intérprete, principalmente das músicas do Chico Buarque. Guarda esta informação aí. O casal tem a primeira filhinha e aí o negócio começa realmente a azedar, por quê? A Eliane, ela começa a ter que fazer, e com toda razão, o papel de mãe, porque não sei se há informação aí que a gente é o meio de alimentação do bebê, porque a gente dá de mamar, a maioria dos bebês só querem a mãe, tem aquela ligação com a mãe, e o Lidomar conta a história que ele não gostava disso, que ele falava, poxa vida, ela sabia com quem ela casou, né? Você sabe com quem você casou, agora depois que você virou mãe, você mudou. É claro que muda, gente, é um serzinho que depende de você. Se separaram. Só que acabou a história? Não acabou a história, porque ele começou a perseguir a Eliane em todos os lugares que vocês podem imaginar. Tentava encontrar e pedido de desculpa, até mesmo ele teve a cara de pau de fazer uma música chamada Eu Amo a Sua Mãe, porque foi ela que me deu você. Tá? Eu não vou mentir pra vocês que eu conheço essa música, eu não sei muito bem a época que ela foi feita, mas de qualquer forma é um absurdo. Se foi feita depois da morte dela, pior ainda, né? Depois que o relacionamento azedou, ela pegou a filhinha dela e foi tentar viver a vida, ele já não tinha o mesmo sucesso. A mídia, sim, como sempre, gostava ali de ficar, é a grande paixão de Lidomar. Se eu não me engano, eu cheguei a ler. Se eu não me engano, não, tenho certeza.
Eu com esse, se eu não me engano, parece que eu tô doida, mas eu tenho certeza que eu vi uma revista da época falando do grande amor de Lidomar Castilho e não sei o que ele estava passando por um momento difícil e estava se relançando e tudo mais. Época super pertinho dele cometer o que ele cometeu. Ele colocou na cabeça que ele era... Eu não sei se eu posso falar a expressão aqui, mas o P das galáxias. Nenhuma mulher pode me dizer não. Quem ela pensa que é? Eu tenho 800 mil discos vendidos? Eu sou maravilhoso? Mas não é bem assim, a gente sabe disso. E vamos lembrar que ele já estava em declínio também, né? Não que ele estivesse com ele só por conta da fama, porque ela não precisava disso. Ela tinha o talento dela. E ele colocou na cabeça que era ninguém mais, ninguém menos do que o primo dele, de nome artístico Carlos Randall. Por quê? Porque o Carlos Randall também era do meio musical e acompanhava aí a Eliane em alguns shows que ela fazia, não grandes shows, mas show, gente, em boates pequenas, em barzinhos, que era muito comum na época. Eu acho que é comum até hoje. Até que um belo dia, ela foi fazer um show, a grana curta, ela com uma filha para sustentar. Vamos lembrar que o ano, na verdade, era março de 1981. Então, vocês pensem como era há praticamente 44 anos atrás, tá? Não era fácil, principalmente para uma mulher que criava a filha sozinha. Porque o Lidomar, gente, ele estava cego de ciúme. E o que acontece nessa noite? O Lidomar, ele se embriaga. Sim, não vamos colocar a culpa na cachaça, porque a cachaça não é a culpada. E ele vai aí atrás da ex-esposa. Só que, gente, ele vai armado. Quando ele chega no lugar, lembra que eu falei da música do Chico Buarque? Tem uma música do Chico chamada João e Maria. E que ela estava cantando um trechinho que fala assim: agora era fatal que a nossa história terminasse assim. Diz as pessoas que presenciaram a cena bizarra que quando ela estava cantando esse trechinho, ela recebeu os disparos vindo do Lidomar Castilho. Não satisfeito, como o Carlos Randall estava junto porque ele era músico, ele estava acompanhando ali. Ele também feriu o primo, mesmo, né, tendo o pré-atendimento ali muito rápido. Ela morreu, infelizmente, a caminho do hospital. O primo dele sobreviveu, ficou ferido, mas gravemente também, porque ele levou tiros na região do estômago, para vocês terem uma ideia. Mas sobreviveu. E o Lidomar, o machão armado, adivinha o que ele fez? Alguém pode adivinhar? Eu vou dar duas alternativas. Fugiu ou fugiu? Ele tentou fugir, só que a própria população, as próprias pessoas que estavam ali, o deteram. E, gente, tem fotos dessa época. Adivinha que jornal? Não vou falar o nome pra vocês, que eu já falei tanto desse jornal, que daqui a pouco ele tem uma edição aí, que é uma edição mais maquiadinha, não é tão popular, mas vão me processar, sai fora. Não tem dinheiro não, gente, eu sou pobrinha. Por isso se inscreve no canal, pra eu comprar ração de boa qualidade pra minha filha. Mas, enfim, ele fugiu, ele queria fugir. Só que aí, né, a população deteve, ele foi levado, né, à justiça, vários clamores, o jornal o colocava, e eu achava muito interessante, porque a mídia não o colocou como um feminicida, eu sei que não existia ainda essa expressão, mas sim como um homem que cometeu um crime passional por excesso de paixão. Aí não dá pra aguentar, né? Vários protestos feitos, né, por conta disso aconteceram, principalmente aqui em São Paulo. Dois, na verdade, ficaram muito famosos, que foi ali na região da Consolação. Outro no cemitério do Araçá, ou Quem Ama Não Mata. Mas colocaram ali, no lugar em que a Eliane se apresentava, escrito Eliane Gramont, não se apresentará hoje porque está morta. Tudo isso se criou um impacto muito grande na sociedade e se criava também uma urgência de se ver esses crimes que antes eram vistos como crime passional, os crimes considerados de paixão, ou pior ainda, para limpar a honra, gente. Lembrando que a Constituição nova é só 7 anos depois, tá? Então, tudo isso, ele amava demais e a matou por excesso de amor.
Só que para a população esse papo já estava ficando um pouquinho saturado. Pois bem, chegou o dia, né, do senhor Lidomar Castilho se entender com a justiça. Gente, o advogado desse cara, mas ele destruiu a Eliane. Falou que ela era uma mãe omissa, que era uma mãe que não dava atenção para a filha, que era uma mulher leviana, sim, leviana, mais um pouquinho. Falava aqui o quê, minha gente, né? Olha, até me engancho nas palavras. Que ela era a Rosa Palmeirão. Pra quem é noventista aí, sabe quem é, né? A Rosa Palmeirão, ela era dona de um cabaré em uma novela muito famosa aí. Hoje em dia pode falar muito idiota. Então, só faltou falar isso da mulher, sendo que, gente, ela só não queria mais ficar com ele. Ela não teve tempo de dizer se ela sofreu alguma agressão física, que eu tenho certeza que deve ter sofrido. Apesar que é melhor você levar um murro na cara do que muitas vezes você ouvir algum tipo de coisas faladas a você que vão ferir a sua alma para sempre. E a partir do momento da maternidade, aquela mulher falou, é a hora de eu sair daqui. Por quê? Né? Quantas mães, infelizmente, por conta do filho não fica, acaba ficando, aliás, como... Não fica assim, né? Não vai embora, perdão. Acho que até me perdi um pouco. Não vai embora. E a criança, que ela tanto queria proteger, acaba presenciando tanta cena horrível de agressão verbal, física, sexual, muitas vezes. E algumas crianças reproduzindo depois o comportamento do pai. Porque também. Mas vamos lá. Mesmo assim, o senhor Lindomar Castilho pegou 12 anos e 2 meses de prisão. Cumpriu aí, não vou falar cumpriu o tempo inteiro, porque vocês sabem que não existe isso no Brasil, né? A lei antifeminicídio aí estava muito longe de aparecer. Porém, a gente não pode fechar os olhos e não citar que o movimento Quem Ama Não Mata e todos esses protestos, gente, eles foram essenciais. Não só para manter a condenação do Lindomar Castilho, que vamos parar para pensar. Ele era um ídolo, sim. Por mais que ele não estivesse ali em alta, como ele estava há um tempo atrás, ele ainda tinha aquela legião de fãs que, gente, tem fã que tem o seu ídolo de estimação. O cara pode ter feito o que fez, mas a pessoa confunde o artista com a pessoa. E é difícil separar os dois. Eu acho o seguinte, realmente é um bom artista. É um artista que fez sucesso. Não é todo mundo que é bom que faz sucesso, mas vocês entenderam o que eu falei. Tinha uma relevância muito grande. Só que ele cometeu um ato horroroso. Então, por que ele deveria ser liberado e as outras pessoas têm que pagar como meros humanos? Então, esse movimento, que, gente, parecia uma coisa assim, né? Um bando de mulher louca na Consolação, simplesmente pedindo prisão para um homem que faz isso. Precisou ir realmente lá no cemitério do Araçá, tá? E o cemitério do Araçá não é qualquer cemitério, tá? Eu acredito que é um ato de muita coragem, porque o cemitério do Araçá, na época, até hoje, ele é um cemitério bem de pessoas ilustres enterradas lá. Então, mexia com poderosos. Minha pessoa amada descansa aqui, essas loucas estão fazendo esse tipo de protesto aí, falando que elas podem ser livres. Como assim? E pensar que 44 anos depois tem gente que ainda pensa dessa forma, né? E você vê muitos goleiros Bruno, jogadores aí, que eu não vou falar o nome também, mas que agora é inocentado. Aí me vem um bando de idiota falar que ele não tem culpa, que a menina armou tudo a gente. Olha, sinceramente, guarda algumas coisas pra vocês, porque não dá, a gente só deleta e segue a vida. Durante décadas, séculos, é como se a mulher pertencesse a alguém, ela não pudesse dizer não, ela fosse obrigada a aceitar qualquer tipo de agressão. E o mais interessante dessa história, lembra da filha que eu falei pra vocês, da filha do casal?
ela perdoou o pai. Por incrível que pareça, ela perdoou o pai. Só que até hoje a gente não sabe se o perdão é aquele perdão para não carregar realmente o ódio, porque o ódio você alimenta diariamente, ou se é o perdão para voltar a ter contato com o pai. Pelo que eu acompanhei, ainda é a primeira opção. Porque a gente não pode esquecer da atrocidade que ele fez com a Eliane. E lembrando, gente, que Eliane tinha só 25 anos, tá? 25 anos de idade. Ou seja, o que essa mulher tinha vivido? Poderia ter vivido intensamente tudo, mas ela ainda tinha muita coisa para viver. Hoje ela poderia ser uma das maiores vozes aí da MPB, como foi a Gal Costa, como foi a Rita, como é a Maria Bethânia. Mas não. Ela teve a vida ceifada por um homem que achava que era dono dela, que montou toda uma história na cabeça, colocou aquela história como verdade lá, como fato, tirou a vida dela. Hoje o Lidomar, ele tá vivo, tá bem, pelo que eu vi, ele está bem, né? Ainda aí vendendo discos na época de 2001, quando a música Você é Doida Demais foi colocada na abertura dos Normais, se houve uma volta da repercussão sobre o que ele tinha cometido. Só que não estou falando que a Globo é culpada por ter escolhido ele como, né, o cantor do tema de abertura dos Normais, que é uma série de comédia. Na verdade, até batia muito bem com o enredo dos Normais. Mas aí vamos parar para pensar que a mídia também só redescobriu o caso, né, daquele jeitinho. Lembra a história do cantor da música dos Normais, que ceifou a vida da própria esposa. E só. Eu tenho a impressão que, como ele era ainda alguém muito relevante na época, isso foi muito discutido, só que da mesma forma que caiu. Hoje, se ele aparecer num programa de televisão, ele é o cantor da... Ninguém vai lembrar o que ele fez. E ela teve o talento dela aí cortado. Parece que é uma notícia que aconteceu ontem, né? Mas não é, gente. Isso aconteceu há 44 anos atrás. E, infelizmente, parece que falo do Brasil, mas tem outros países aí que vocês sabem também, que tem uma taxa de feminicídio gigante. Mas parece que a população não aprendeu muita coisa, né? Ainda existe, ainda há homens que se acham dono da sua companheira e beiram aí os mesmos atos, ou pior, fazem os mesmos atos do Lidomar Castilho. Eu queria saber de vocês se vocês conheciam essa história, se vocês conhecem aí o Lidomar Castilho, principalmente quem é um pouco aí da geração de 70 e 80. Eu conheço muito por conta do meu pai, né, da minha mãe, que viveram bem essa época, mas por conta do crime eu vim descobrir muito tempo depois, tá? Porque eu conheci o Lidomar como simplesmente um expoente da música popular brasileira. Deixa aqui o que vocês acham dessa situação, desse... Gente, eu acho uma maldade. 25 anos, talentosa, e ainda ficou na sombra de um assassino, né? Do seu próprio algoz. Comenta aqui pra mim. Se você quer que eu comente algum caso, também deixa aqui. Tem vídeo todo dia. De segunda, os vídeos aí são mais diversificados. Mas tem vídeo todo dia. E de quinta-feira, trazemos o nosso bom e velho True Crime. E a rainha do canal vai aparecer? Chocoleirinha. Ai, que patinha gostosa. Se manteve em silêncio. Mas deixa eu desligar a câmera pra vocês verem o escândalo. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco.